Fala pessoal, meu nome é Laila Machado e no vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo como criar porta em planta baixa. Se você ainda não tem essa planta baixa que nós estamos desenhando aqui na nossa tela, eu vou estar disponibilizando um link para download dela. Existem diversas maneiras de a gente estar desenhando uma porta em planta baixa, porém não necessariamente a maneira mais fácil para mim é a maneira mais fácil para você. Então a gente vai adequando. Eu vou estar fazendo de uma maneira aqui e vocês vão tentando alinhar com o tempo e descobrindo qual maneira é a melhor maneira para você. Eu dividi o conceito da criação de portas em basicamente 3 pontos. Eu vou estar aqui mostrando mais ou menos para vocês entenderem antes o que nós vamos fazer. Bom, o nosso objetivo final nessa planta baixa é este. Nós vamos estar criando uma porta de 80 por 2,10, 80 centímetros por 2,10 metros de altura, e este será o nosso primeiro passo, ou seja, nós vamos criar vãos. A nossa planta baixa, no momento, ela está com as paredes todas fechadas, então a gente precisa de criar um vão que vai ser onde vai estar localizado essa porta. Então aqui basicamente eu coloquei o vão de 80 centímetros, que é onde vai estar a nossa porta, aqui é cotado em 80 centímetros, porém a minha porta ela não fica agarrada, né, na parede. Eu tenho alguns centímetros aí que nós chamamos de boneca, essa distância da parede ao início da porta. Aqui eu coloquei a distância de 10 centímetros, que é a distância da parede, do início da parede até o início da nossa porta. No nosso segundo passo, nós vamos estar criando o retângulo, ou seja, após a criação dos vãos, nós vamos estar iniciando o retângulo no endpoint do fim da nossa parede, que vai ser logo o início da nossa porta, certo? Então aqui a gente vai estar desenhando o retângulo. Esse retângulo, ele é de 80 centímetros de altura, né? E de largura ele é de 3 centímetros. Esses 3 centímetros são apenas representativos, né? Como se fosse a folha mesmo da nossa porta. Agora os 80 centímetros, eles precisam de ser. Por quê? Se a minha porta é de 80 centímetros, eu preciso de um retângulo, uma folha de uma porta de 80 centímetros. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se minha porta fosse 70 centímetros, esse retângulo ia ter 70 centímetros de altura. Se minha porta fosse de 60 centímetros de altura. E assim por diante. E por fim, nós vamos criar um arco. Tem diversas maneiras de a gente criar esse arco. Eu acho que a maneira mais fácil para grande parte das pessoas que estão aprendendo AutoCAD é o arco de 3 pontos. Então a gente vai estar clicando em 3 pontos, em 3 endpoints. O primeiro endpoint vai ser o fim da minha porta, né? Ou o início dessa parte da parede aqui. O segundo ponto vai ser o endpoint do retângulo, da lateral interna dele aqui. E o terceiro ponto vai ser o próximo endpoint do retângulo, dessa lateral externa. Finalizamos assim as 3 etapas da criação da porta. Por fim, após aprendermos teoricamente os 3 passos para a criação da porta, nós vamos executá-los. Para a criação do vão, eu vou dar um zoom aqui, nós precisamos primeiramente criar a boneca. Mas como que eu sei onde que está essa distância de 10 centímetros? Eu vou vir com o comando line, que é o Enter. Ele pede para eu clicar no primeiro ponto. Eu vou estar clicando no primeiro ponto, que é o início aqui da nossa parede, e vou clicar até o fim do próximo ponto. Eu quero que vocês observem que quando eu jogo meu mouse para baixo, eu estou com o orto ligado e meu perpendicular está ativo. Quando eu pauso o mouse, ele está me indicando, você está tocando agora nesse perpendicular. Eu preciso que seja assim, senão vai ficar torto. Então, posso dar um clique, está confirmado, e dou ESC para sair do comando. O que eu fiz aqui? Apenas a criação dessa linha, que vai ser para eu determinar onde que vai ser os 10 centímetros da boneca, onde que eu vou iniciar a minha porta. Então, para a gente saber onde que vai ser os 10 centímetros, nós vamos colocar um offset. Então, eu vou entrar com o comando de offset, que é o Enter. Ele pede qual a distância, Laila, que você quer. A distância que eu quero é de 10 centímetros, que é a distância da boneca. Então, 10, Enter. Ele pede para eu selecionar o objeto. Eu clico na linha que eu quero jogar os 10 centímetros e aponto com o mouse para onde eu quero. Eu quero para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda não, quero para a direita. Então, posso dar um clique. Após isso, eu vou dar novamente, eu não saí do comando, eu vou dar novamente o clique em cima da linha que eu quero jogar um offset.
Vou jogar ela para a lateral, porém eu não quero uma distância de 10 centímetros. Agora eu quero uma distância de 80 centímetros para eu poder fazer aquele vão. Então vou digitar 80, Enter e Enter para finalizar o comando. O que eu fiz aqui? Eu criei basicamente os vãos que nós vamos precisar. Mas essa linha aqui, ela é necessária? Não, ela não é, então eu posso deletá-la. Agora, o que mais que eu preciso? Eu preciso de tirar essas duas linhas aqui. A melhor maneira de eu tirá-las é com o trim. Então, eu vou apertar o TR, Enter e Enter novamente. Não se esqueçam, são 2 Enters. E aí, ó, eu posso fazer tanto com a seleção, quanto clicar em linha por linha, ok? Então, agora, nós criamos o vão da nossa porta. Para a gente ir para o segundo passo, que é a criação do retângulo, eu vou estar entrando com o comando de REC, que é o RSC Enter, que é o comando de retângulo. Ele pede para eu clicar no primeiro ponto, vou clicar nesse endpoint aqui, que vai ser o início da folha da minha porta, e vou mostrar aqui para ele, ó, a ideia do que eu estou querendo. Eu estou querendo um retângulo mais ou menos assim. Porém, a gente vai digitar medidas precisas. Então, para eu digitar medidas precisas, eu tenho que ler o meu prompt de comando e ele fala assim, você tem a opção, lá no fim você tem a opção de área, de dimensão ou de rotação. Nós vamos querer a opção de dimensão, que eu quero uma dimensão precisa. Então, eu posso tanto clicar em Dimensions ou digitar a letra D. Por que lá é a letra D? Porque é a letra D que está em azul. Então, eu vou apertar D, Enter, e agora ele me pede. É sempre o eixo X depois do eixo Y. Então, nesse caso, qual que é o valor do retângulo no eixo X? O eixo X vai ser a folha da nossa porta, então vai ser a largura da folha. A largura da folha da porta são 3 centímetros. Então, vou digitar 3, Enter, e agora ele pede qual que é o eixo Y da nossa porta, a altura. Então, vai ser 80 centímetros, porque a minha porta é de 80. 80, Enter. E nesse momento, muitos alunos meus, eles saem do comando, mas não, a gente ainda não saiu. Como que eu sei? Se vocês jogar o mouse para os laterais, olha, observem que ainda não está fixo. Então, esse é o momento que você vai determinar para onde que vai estar o seu retângulo. Eu vou clicar mais para o ponto de fora. Por quê? Porque a minha folha da porta ela tem que estar nesse ponto e não nesse, ela tem que ficar aqui para fora. Posso dar um clique. E agora sim, se vocês lerem o prompt de comando, ele saiu automaticamente. Para a gente estar finalizando a criação da porta, eu vou estar entrando com o comando de arco, que é o A, Enter. Ele já entra logo no arco de 3 pontos. Então, como a gente combinou, o primeiro ponto seria esse endpoint da parede. Depois eu vou para o segundo ponto, seria esse endpoint interno, posso clicar. Terceiro ponto, esse endpoint externo do retângulo, posso clicar. Feito isso, nós criamos a nossa porta. Para a gente finalizar, a gente pode estar até criando com linhas mesmo, o L Enter, criando os eixos de ponto a ponto para o fechamento da nossa porta. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido útil para vocês. A gente precisa constantemente estar criando portas, então vocês precisam de estar praticando para serem cada vez mais velozes. Não se esqueçam de curtir o vídeo se eu ajudei vocês e se inscrever no canal para estar acompanhando diariamente as nossas dicas.